Boa noite, igreja. Vocês não jantaram, não? Boa noite. É uma honra poder estar na Semana Calebre. Eu vi algumas coisinhas passando aqui, me deu uma saudade da minha terrinha, né? Mas vou saudar vocês com Maranata. O Senhor logo vem? Ora vem, Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Ô, glória. Queridos, eu queria compartilhar um pequeno acontecimento que aconteceu comigo essa semana. Eu não sei, acho que vocês não conhecem como eu fui batizado. Há um tempo, quando eu morava vim aqui para São Paulo, eu nasci aqui, fui criado na Bahia, mas voltava aqui para trabalhar. E eu pedi a Deus, dessas minhas viagens para cá, que eu não gostava daqui. E particularmente ainda não gosto. Mas eu pedia para Deus, Senhor, eu queria poder ficar na minha cidade, mas para ficar tem que ter um trabalho, para poder se manter. Ficamos um pouquinho mais grandinho, e aí vinha outras responsabilidades. Só que Deus, ele atendeu o meu pedido, só que assim, é no tempo dele. Com o tempo eu fui para tirar umas férias, fiz uma rescisão com o patrão para me pegar o seguro-desemprego para ficar uns 3 meses lá para voltar. Mas ali Deus tinha preparado aquele momento para mim ficar. Eu continuei trabalhando, eu cheguei lá, cuidei do meu avô, mas minha mãe, que era um mês dela, que meu avô ficou doente, minha avó tinha morrido, e aí eu gostei e não quis voltar. Eu falei, não quero faltar não. Arrumei um trabalhinho ganhando um pouco. Mas eu falei, não vou voltar não, já arrumei um trabalho, não vou ficar. Eu fiquei, e nesse ficar, algumas coisas aconteceram na vida, e aí um dia eu cheguei em casa, ruim mesmo, sabe, não é ruim assim por dentro, sentindo que estava faltando alguma coisa. E Deus, Ele me instruiu a querer largar o caminho que eu estava vivendo. Festas, bebidas, prazeres mundanos da vida. E nesse momento eu fui trabalhar no sábado, que eu trabalhava no sábado, segunda a sábado até meio-dia lá. Quando eu cheguei em casa, eu tranquei a porta. Tem aquele verso da Bíblia, né, que entra no seu quarto e fecha a porta e olha, ajoelha e ora. E eu fiz dessa forma, eu tranquei a porta da casa, não fui para o quarto, mas fiquei na sala. Ali ajoelhei na poltrona assim, e conversei com Deus. Senhor, eu entendo que eu era católico, quando era católico eu era fervoroso, como se diz, porque toda quarta-feira tinha terço, e todo terço eu estava junto, eu gostava de estar. Eu ia jogar minha bola, quando dava o horário, eu falava, galera, tchau, tchau, tenho um compromisso. E falei, Senhor, eu sei que esse caminho aqui não é teu, mas eu não quero só apenas largar de beber. Eu quero estar nos teus caminhos. Porque eu sinto que o caminho que eu estava, não sei, eu estava sentindo vazio, aquele vazio ainda, que é aquele que é só preenchido através de Deus. E bateu aquela vontade de voltar a estudar a Bíblia novamente com alguns parentes meus, que já tinham dado alguns estudos, só que eu parava na metade. Ia trabalhar, viajar para trabalhar, amigos, etc., e acabava não concluindo. E aí Deus me instruiu dentro do meu coração para mim tomar o estudo bíblico. E aí eu fui até o final, concluí, decidi me batizar, participei de uns 2 Calebs. Esse é mais um, da primeira vez aqui em São Paulo e aqui no Belém também. E essa semana, o Alan tinha me convidado para passar a mensagem, eu fiquei feliz, falei, cara, de novo, vou estar num Calebre. É uma responsabilidade grande, porque falar da mensagem de Deus é uma grande responsabilidade, eu encaro como uma grande responsabilidade, e por um momento o diabo ele tentou me desanimar, me deu aquele desânimo, eu falei, cara, sabe quando você se sente incapaz de poder passar a mensagem? Eu me senti incapaz de estar pregando, eu falei, eu acho que não sei, mandei até a mensagem para o Alan, só que eu não conversei, falei, Alan, preciso conversar com você sobre o sermão. Pessoalmente, eu posso ir na sua casa? Ele falou, pode. Só que deu vontade de desistir.
assim, aquela coisa assim de você se sentir incapaz de não estar ali falando da palavra de Deus. E só que aí eu fui num convite de um evento que o Alan fez com jovens, que era meio que um junino adventista, só para a gente ter um bate-papo e algumas comidas e tal. E, cara, eu vi aquele povo de Deus tudo unido, e oração, aquela mensagem que a Amanda levou, e tudo, eu olhei assim, eu falei, não, como é que eu vou dizer não para Deus? Aí não que olhar para trás é um pouquinho chato, mas eu olhei para trás da onde que Deus me tirou, até onde eu estou hoje, eu falei, cara, como é que eu vou dizer não a Deus? Mesmo com as dificuldades, mesmo com os empecilhos, mas louvo a Deus porque hoje eu não desisti, estou aqui. Peço a vocês que abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Acho que vocês conhecem da mensagem que a gente vai falar hoje, que chama de um amigo aí que ele cresceu numa casa, com tudo de bom, tudo de melhor, e por um empecilho aí ele decidiu perambular pelos caminhos da vida. Acho que você já deve estar sabendo que é sobre o filho pródigo. E o tema de hoje é novamente obediente. Deus ele nos falava naquele tempo com as pessoas através de parábolas, né, que parábolas são histórias de Jesus na linguagem humana, para que eles pudessem entender. E a mensagem de hoje tem um paradigma entre o filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida. É uma junção das três coisas que vai ser a mensagem de hoje. Primeiro vamos orar antes que a gente abra a palavra, antes de entrar na palavra de Deus no tema de hoje. Peço que aqueles que puderem fechar os seus olhos, curvar essas frontes, para falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu sei que muitos de nós poderiam estar fazendo tanta coisa, Senhor. Enquanto muitos uma vez não têm oportunidade hoje de abrir a Tua Palavra em alguns países, Senhor, a gente tem esse privilégio de poder abrir a Tua Palavra e falar de Ti. Senhor, não coloca essa vontade, Senhor, de estar mais conectado com o Senhor, para que a gente possa ser a figueira que dá frutos, Senhor. Porque, como o Senhor mesmo disse, a figueira que não dá frutos é um galho seco, e um galho seco ele vai queimar, Senhor. Não queremos queimar, Senhor, quando o Senhor voltar. Queremos estar na mansão celestial no Teu reino, Senhor. Queremos fazer parte do Teu reino. Mas para isso, Senhor, também sabemos que teremos que estudar a Tua palavra, ter relacionamento com o Senhor, falar mais de Ti, praticar as coisas do céu. Porque será chato se a gente não fazer isso aqui na terra, e como é que a gente vai fazer isso no céu? Senhor, nos prepara, nos ajuda. Livra-nos de todo mal, Senhor. Livra dos laços do inimigo. Nos capacita para estar na Tua presença, Senhor. Nos ajuda a levar essa mensagem para a nossa família, para os nossos lares, nosso trabalho, aonde a gente estiver, que a gente possa estar contigo, Senhor. Em qualquer ação, atitude, fala, em pensamento também. E que as outras pessoas possam ver o brilho do Senhor em nós. Nos ajuda a dar um entendimento na Tua palavra. Utiliza esse corpo humano, Senhor, cheio de falhas e seus defeitos, para falar de Ti. Eis-me aqui, Senhor, para Teu Evangelho. Usa-me neste momento, em nome de Jesus. Amém. E Jesus, ele, no capítulo 15, diz assim, a partir do verso 1 em diante, aproxima-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles? Eles começaram a criticar os fariseus e os escribas, criticar Jesus, o modo dele, porque, tipo assim, Jesus é o rabino, o mestre, ele está ali diante, comendo com publicanos e pecadores, numa linguagem humana, vamos para entender, vamos fazer um paradoxo do nosso tema de hoje. Às vezes nós mesmos vamos me colocar como um fariseu ou como escriba, e tem o que seria um publicano pecador, um mendigo de rua,
Na cabeça do fariseu, Jesus, por ser mestre, por ser rabi, ele não podia se misturar. Ele poderia, talvez, ajudar de uma forma indireta. Eu ajudo, mas ninguém sabe. Eu meio que estou com eles, mas não estou. E eles ficaram criticando Jesus por um modo, não, é como se eles fossem, sei lá, uma pessoa que não fosse digno de receber um perdão ou de poder estar na presença de Deus. É como eles tratavam Deus como se fosse um presidente da república, aí não querendo falar de presidente de república, mas fosse como um Lula da vida. Ele não podia se misturar com um pobre. Ou melhor, o Lula até se mistura com o pobre. Vamos supor que ele fosse um Bolsonaro da vida na presidência. Ele não podia se misturar com o pobre. Ele tinha que misturar com pessoas da mesmo padrão que ele. Só que Deus, ele não olhava daquela forma. Deus, ele olha de um olhar totalmente diferente, porque ele não enxerga o que está fora, ele enxerga o que está dentro. E ele olha para aqueles pobres fariseus e escribas, que esses realmente que eram pobres de Deus, pobres das coisas de Deus. Ele não tinha entendido de fato o evangelho de verdade. Então Jesus, ele olha para eles e ele utiliza parábolas, que são histórias de Jesus na linguagem humana, para que eles pudessem entender. Jesus utiliza duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Jesus, ele botou uma pergunta: qual dentre os dois, que se perdesse uma só ovelha, largaria as 99, que seriam muito mais, para buscar aquela que se perdeu? Talvez, nesse pensamento que eles estavam tendo na direção de Jesus, fazendo críticas, porque Jesus está com pecadores e publicanos, talvez eles largariam a uma para trás e seguiria com as 99. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne com os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu do que um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Além dessa parábola, além de Jesus ele falar que, fazer um start de uma pergunta para eles, ele fala: além de eu ir buscar atrás daquela que se perdeu, ele se alegra, porque um filho, é como se fosse um filho ao lar voltou. Ele se perdeu, mas ele voltou para o caminho. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a ovelha sabia ou não sabia que estava perdida? Sabia ou não sabia? Você pode vir aqui para mim? Você mesmo. Queridos, eu vou fazer um êxtase aqui, vou fazer um exemplo aqui, e depois eu vou fazer essa pergunta novamente para vocês. Suponhamos que o nosso querido amigo aqui, ele é a ovelha, essa ovelha que se perdeu. Vocês serão as 99. Você sabe como a ovelha se pronuncia? Sabe? E a ovelha que se perdeu, o que é que acontece? Ela olha para um lado, olha para o outro, mas uma ovelhinha assim, mais com saúde, né? Você está meio... mais agudo. E as outras ovelhas? Pegaram, hein? Mas agora vocês não falam nada. Aí a ovelhinha olhou para um lado, olhou para o outro. Ela não escutou. Pode ir lá, meu querido. Aí ela não escutou o barulho das outras. Aí eu te pergunto, ela sabia ou não sabia que estava perdida? Ela sabia que estava perdida. Porque ela olhou para um lado, olhou para o outro. Ninguém respondeu. Ela sabia que estava perdida. Detalhe que o seu tutor das ovelhas, o pastor, ele levava do aprisco até o oásis, que era aproximadamente 3 a 4 quilômetros. Ele pegava a ovelha desse lugar, do aprisco,
e levava até o oásis, que era de 3 a 4 quilômetros. Numa dessas ida e vinda, essa ovelha se perdeu. Nessa aplicação, a ovelha perdida, ela representa o planeta Terra. E as outras 99, elas se representam os mundos que ainda não caíram. A ovelha sabia que estava perdida. Só que, detalhe, ela estava dentro ou fora de casa? Ela estava dentro ou fora, irmão? Estava fora de casa, porque ela estava no caminho, ela estava saindo de um aprisco para o oásis, que era o trajeto que o pastor utilizava com essas ovelhas. É como se fosse, eu vou levar ela para o pasto, para ela comer um pouco, depois eu venho e prendo novamente. Mais ou menos isso. Só que ela estava perdida fora de casa. E detalhe que quem foi buscar a ovelha foi o próprio pastor, ou seja, o dono, ele não delegou função para ninguém ir atrás dela. Ele mesmo foi atrás. Deixa as 99 aqui. Ele mesmo foi atrás. Ele não delegou função para ninguém. Agora, a ovelha se perdeu fora de casa. Ela sabia que estava perdida. Agora vamos para a palavra do dracma perdida. Ou a qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne os amigos e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma perdida era uma moeda que, naquele tempo, quando as pessoas se casavam, o marido ele dava um dote por aquela filha. É como se fosse... Não, o marido dava o dote, o pai repartia um pouco para ele e um pouco ele dava para a filha. E aquele pouco que ficava com a filha era por uma necessidade. Digamos que o marido foi para a guerra e ele demorou a voltar. Até ele voltar, aquela moeda ia garantir o sustento e a saúde dela. Ou também, outra situação, ou se o marido vai para a guerra e morre, por um tempo, por um período de tempo, essas moedas iriam sustentar até ela alinhar um outro caminho. Uma outra pretendente, talvez, não sei. Ninguém sabe como era a vida naquela época. Só que essa mulher, ela perdeu. Só que ela procurou diligentemente, ou seja, incansavelmente, dia e noite, procurando essa moeda. Porque ela não tinha... O marido dela não tinha ido para a guerra demorada, não foi um caso, ele não tinha morrido, mas ela tinha perdido simplesmente por perder. Simplesmente eu coloco o meu celular em algum lugar e perdi, guardei em algum lugar que eu não sei, teoricamente eu perdi por perder. Não teve uma causa assim das duas situações que aconteceu. Simplesmente ela perdeu por perder. E ela se alegra com a outra amiga, por quê? Porque ela achou aquela que estava perdida. Agora eu pergunto, a dracma, ela estava perdida? Sim ou não? Ela estava dentro ou fora de casa? Dentro de casa. A ovelhinha estava perdida fora de casa. A dracma, ela estava perdida dentro de casa. E agora Jesus ele contou essas duas parábolas para ele contar uma terceira parábola, que é a do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos teus bens que me cabe. E ele lhes repartiu aos haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos e guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então lhe caindo-se, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm tão pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ó pai, porém disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximava-se de casa. Ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, o pai, às vezes a gente vai fazer um sermão sobre o filho pródigo, foca muito assim no filho que ele se arrependeu, mas a mensagem vai muito além disso, porque ela vai a um pai de amor, um pai que se compadeceu mesmo, ele não olhou para aquilo que ele tinha feito, ele continuava amando. E a palavra fala que o filho ele pegou tudo, pediu ao pai a parte da herança e foi embora para o mundo. Só que detalhe, naquele tempo, o pai tinha um certo prestígio, um certo respeito. Hoje a mídia social trata o pai como um fanfarrão, como um Zé Ninguém. Em alguns desenhos animados a gente vê isso. O pai é sem voz. Os filhos não respeitam mais os pais. E o pai, sabendo disso, ele entregou. Fazer isso, pedir ao pai naquela época a herança, só tinha direito quando o pai morria, o pai ou a mãe morria. Então, ele pedindo aquela herança para o pai, é como se ele tivesse: pai, para mim o senhor morreu. Eu quero minha parte, é meu. É como se ele dissesse: Senhor, pai, para mim, hoje, a partir de hoje, você morreu, esquece. Para mim, você não existe mais. Porque ele quer a parte da herança. Só que a parte da herança só se recebia quando o pai ou a mãe morria para receber a parte. Então, é como se ele dissesse para o pai: ó, o senhor para mim morreu. E detalhe, aí ele vai para o mundo, com seus amigos, meretrizes, etc. Só que para isso, para os trabalhadores dele, do pai, era uma desonra fazer isso com o pai. E o pai, detalhe, ele vai esperar na porta. Quando ele percebe que o filho está voltando, ele vai de encontro correndo. Por que correndo? Porque se o pai fica lá dentro e o filho vem, os trabalhadores do pai podiam, enfurecido por aquilo que ele tinha feito com o pai, aquela desonra que ele tinha feito com o pai, e poderia dar fim dele antes mesmo dele chegar na porta da casa.
e o pai fica na porta. Quando ele fica na porta, ele vai de encontro. Imagine aí, uma pessoa de 60 anos correndo e sai correndo. Vai chamar a atenção. Os trabalhadores diretamente olham para o pai. Quando eles percebem um filho, o pai já abraçou. Eles não vão bater no pai, no filho, porque pode atingir o pai. E o pai já abraçou ele, já pediu as sandálias, as vestes, mandou matar um novilho e fez a festa. Porque o pai ele sabia que se ele ficasse dentro de casa, esperando, aguardando a volta do filho, porque ele sabia que o filho iria voltar. Ele poderia não chegar com vida na porta, porque os trabalhadores poderiam fazer justiça com ele. O seu irmão, ele sabendo disso, ele foi questionar ao pai: eu estou aqui há tanto tempo, cumpro os seus deveres, não desobedeço uma das suas ordens, mas não me deste nada. Para entrar na festa, você teria que se arrepender. Alguém lembra das bodas de ouro? Para entrar na festa, tem que ter arrependimento. Para você participar da festa do Cordeiro, para você participar da volta, quando Jesus voltar, para você fazer parte daquele ensejo, você tem que estar com o coração arrependido, você tem que estar com o coração limpo, você tem que estar fazendo a vontade de Deus, servindo a Cristo. E naquele momento, o outro filho, ele se encontrava com o coração amargurado. Para você entrar na festa, ele tinha que se arrepender, só que ele não se arrependeu. Mas detalhe, ele falou de tudo aquilo que o irmão tinha feito, mas quando o irmão foi, ele foi para um lugar longe. E detalhe, naquele tempo não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha TikTok, para mandar um reels. Galera, estou aqui, na festa, então de uísque, não sei se bebia um uísque naquele tempo, um vinhozinho talvez. E como é que ele sabia? Talvez o outro irmão também frequentava os mesmos lugares que ele. Talvez ele estaria fazendo a mesma coisa que ele fazia. Só que detalhe, ele não era notado porque ele não tinha feito o que o outro tinha feito. O que o outro fez? Ele pediu a herança para o pai. Ele descumpriu ele desrespeitou o pai. Nossa, imagine aí, eu abandono, saio para a igreja e vou para o mundo. Para os demais, isso aí vai ser uma bomba. Mas se eu estou com um pé no mundo e estou com um pé na igreja, ninguém vai me questionar, ninguém vai falar, não está aí na igreja. Em algumas situações, uma vez você se encontra com um pé na igreja e um pé no mundo, e aí os irmãos olham, não, tranquilo, está na igreja, ainda está aqui, está tranquilo. Só que quando está lá fora, é mais fácil ser notado, é mais fácil ser julgado, mas está aqui dentro, então está tranquilo. Era a situação do outro irmão. Quando saiu, todo mundo ia saber o que ele estava fazendo lá fora. Agora o outro estava dentro de casa, ele estava cumprindo as ordenzinhas. É aquele irmão que está vindo todo dia para o culto, quarta, sábado, domingo, às vezes. Quarta, sábado, domingo. Mas está um pé dentro e um pé fora. Que nem um versículo bíblico que fala, Senhor, muitos estarão naquele momento falando, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz cura, teu irmão e tal. Deus fala, aparta-te de mim, eu vos não conheço. E aí só que para entrar nessa festa, esse filho ele tinha que se arrepender. Aquele filho que saiu, quando ele voltou, ele se arrependeu. Senhor, Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Eu não mereço ser chamado de filho. Me trata como teu servo. Ele se arrependeu. Só que ele se arrependeu do coração. O outro filho, ele não quis se arrepender. E tem um detalhe nessa parábola, que ela começa com 2 filhos, um sai, está fora. O que está fora, termina dentro. E o que está dentro, termina fora. Irmãos, eu não sei qual é a situação,
o que tem passado no dia a dia, eu não sei qual tem sido suas lutas, eu não sei se algum por um momento já pensou em desistir. Eu batizei em julho de 2021. Final do ano passado eu decidi fazer que nem esse filho pródigo, sair para o mundo. Só que eu voltei, sabe quando a gente volta, mas o diabo ele fica atiçando, às vezes a gente dá uma brecha, que a culpa também não é só do diabo, vamos ser sinceros, a culpa não é dele, ou pelo menos não toda dele, não estou livrando ele, ele tem a parte de culpa, tem. Não sei se algum de vocês já ouviram aquela história que ele solta o animalzinho, o animal vai para a roça, come o capim, o dono mata o animal, o dono do animal mata o outro, e aí vira aquela confusão generalizada. Aí pergunta para o diabo, mas o que você fez? Não fiz nada, só soltei o animal, a confusão quem fez foi vocês. Às vezes a gente damos essa pequena brecha para que o inimigo ele possa trabalhar. No meu momento da vida eu acabei dando essa brecha e me afastei. Quando eu vim para cá, eu vim destinado a aceitar um trabalho ao sábado, não vou mais para a igreja. Só que Deus ele tem sua estratégia. Ele não permitiu que eu começasse inicialmente, ele me deu esse tempo. Esse tempo, o Espírito Santo, ainda assim eu estava conectado com Deus, mesmo longe, mesmo com a decisão mesmo do filho pródigo de querer se afastar, mas eu ainda fui nas igrejas. E cada mensagem, parecia que era, eu mudava, eu vim aqui, eu vou no Tatuapé, eu vou no Carrão, ele não vai falar comigo, eu vou no Carrão, aí eu ia no Carrão, Deus ele tornava a falar a outra mensagem, mas chamando de volta, volta para casa, volta para casa, volta para casa. Eu olhei assim e falei, não tem como. E só que o patrão já sabia que eu ia trabalhar no sábado, ele já tinha me chamado, já tinha trabalhado para ele. Eu cheguei na quarta-feira e falei, irmãos, aqui no Belém, no setor de baixo, irmãos, eu estou com um problemão. Só que antes disso eu orei em casa, Senhor, está entrando em suas mãos, não vou dar brecha, essa brecha que eu dei para o inimigo eu vou cortar agora. Passar a tesoura e cortar pela raiz. Pedi aos irmãos, ora por mim que na quarta-feira eu tive um encontro com ele, só que a conversa não finalizou. Eu dei alguns adjetivos para ele, falei, faz um desconto, eu trabalho venho uma hora mais cedo, todo dia, eu já sei todo o trabalho, eu venho uma hora mais cedo, trabalho para compensar, ou você faz o desconto, fala, mas trabalhar no sábado eu não vou mais. Se você quiser até mandar embora, a gente nem assinou a carteira já está com você, nem assinou ainda, a gente já pode mandar embora. Vim para a igreja, pedi para os irmãos que orassem, os irmãos orou, quando foi na quinta-feira, Deus ele providenciou um milagre. E as palavras que ele falou, em respeito à tua crença, à tua fé, eu vou deixar que você... E aí ele fez um pequeno descontozinho, coisa simbólica, que eu pensei que era mais, mas graças a Deus não foi. Mas mesmo assim, Deus ele ainda tinha algo melhor, mais preparado para mim, calma. E aí eu fiquei, meu irmão viajou, meu pai cuida da irrigação, a gente cuida da jardinagem, meu irmão que cuidava com meu pai, precisou, viajou para fora. Eu fiquei, quem ele foi chamar para cuidar, para ficar na irrigação também, meu pai? Ele me chamou. Na hora que ele me chamou, eu falei, tudo bem, eu vou. Mas, encerra o desconto. Tá bom. Continuei trabalhando de segunda a sexta. Não foi o desconto que me distanciou de Deus. Eu permaneci nele, graças a Deus, ele entrou com providência, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu não sei qual tem sido o relacionamento de vocês com Deus, eu não sei quais têm sido as lutas diárias que vocês têm com Deus, mas de uma coisa eu sei, irmãos, não desista. Nós estamos, sabe aquela volta não sei se vocês já foram na montanha-russa, nós estamos na última volta. Não é momento para desistir. Não é momento para, eu volto daqui a pouco.
Muitos falaram que ia voltar daqui a pouco e hoje não está mais entre nós. Muitos estão querendo ter a oportunidade que a gente tem. Infelizmente, não tem por algum motivo. Muitas vezes estão presos, outros em hospitais, outros nos caixões sendo velados uma hora dessa. Vocês hoje têm a oportunidade. O Senhor está dando mais uma oportunidade nessa semana Calebre. Não vou pedir para vocês levantarem, vir aqui para fazer apelo, não. Vou pedir para vocês que reflitam essa semana. Reflita sobre aquilo que vocês têm feito. Olhe lá para trás, mas não no sentido de vou voltar para trás, mas no sentido de que o que Deus já fez para vocês. Da onde Deus te tirou e aonde você está hoje. Será que vale mesmo a pena abandonar o caminho nessa agora? Jesus, ele já está, daqui a pouquinho ele vai dar o galardão. E que a gente possa estar vibrantemente com ele. Pregando o teu evangelho, levando as outras pessoas e mais do que isso, vivendo esse evangelho. Que com ajudar no processo de conduzir pessoas para a igreja e tudo mais, faz parte do projeto de Deus. Mas o projeto de Deus inclui a gente também. Que vocês possam estar incluídos dentro desse projeto de Deus, de reinar nas mansões celestiais, não para pisar em ruas de ouro e cristal, que serão muito bom também, para mostrar para a gente que o ouro não é nada, o ouro não vale nada, que a gente vai pisar nele. Mas às vezes eu pego pensando e falo comigo mesmo, a melhor maravilha que a gente vai ter lá no céu, não vai ser andar em ouro de cristal, não vai ter 2 metros de altura, né, Camila? Não é ter 2 metros de altura, não é ter uma casa gigante, ou uma casa para cada um, ou uma casa grande com vários quartos. A melhor coisa é a gente poder olhar para Cristo assim. Falar, Senhor, foi difícil, mas valeu a pena. Queridos, convidar vocês para ficar de pé, fazer uma breve oração. Nosso irmão vai botar aquele louvorzinho lá que eu te pedi. Johnny, você é fera. Enquanto eu vou, é uma experiência nova, eu vou cantar, viu? Mas enquanto a melodia da canção for cantando, eu quero que vocês comecem a meditar, comecem a falar com Deus. Não sei se vocês falaram durante o dia, né? Se vocês tiveram aquele momento oportuno de falar com Deus, de sentar mesmo e contar aqueles seus problemas, a dificuldade, assim, está difícil no trabalho, minha família não me compreende, eu quero ser teu servo, mas está difícil, tenho uma dificuldade no trabalho, tenho dificuldade na família, tenho dificuldade nos relacionamentos com as pessoas ao meu redor. Converse com Deus, entregue as suas dificuldades, pede para Ele, essa música diz para fazer um milagre, pede para que Ele faça esse milagre, para que Ele entre em providência na tua casa, para que Ele restaure aquilo que talvez está perdido dentro de você. E que a gente possa estar preparado para quando Ele voltar, subirmos com Ele. Vai lá, Johnny. Que o Senhor Jesus possa essa semana de Caleb estar entrando dentro da tua casa, entrando dentro da tua vida, entrando naquelas dificuldades que você tem, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da família, seja no âmbito do dia a dia, no social. Que Ele possa entrar também no processo de comunhão. E que Ele possa ser o centro na vida de cada um de vocês. E na minha também. E que possamos manter essa comunhão de relacionamento. Porque lá no céu, eu estava ouvindo e pensando, se eu não ter essa comunhão aqui na terra, esse ensaio, como é que eu vou chegar lá no céu? Meu irmão, vai ser 24 horas, aqui é só 24 horas, às vezes tem aquelas pausas para dormir. Talvez lá no céu vai ser rotatório. Louvor, adoração, oração, joelho no chão, cantando, louvando, adorando. Todo louvor sendo dado a Ele, toda a honra e toda a glória ser dada ao Senhor dos Senhores, o Reis dos céus. E se eu não fizer isso aqui na terra, como é que eu vou chegar lá no céu e vou fazer? Eu vou achar o céu chato. Se eu não fizer aqui,
Se eu chegar de Deus, eu não fizer que Senhor, eu não quero. Eu vou ficar na minha vidinha aí. E aí Jesus vai falar assim, tá bom, mas eu vou te levar para lá. Eu levo para lá, eu vou assar o céu chato. Porque não vai ter aquilo que eu me acostumei aqui na terra. E que a gente possa estar vivendo aqui na terra, mas com os olhos voltados para o céu. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelos teus cuidados até aqui, Senhor. Obrigado por aqueles cuidados que a gente pôde ver, Senhor, mas também aqueles que a gente não viu. Sei, Senhor, que talvez foi uma dificuldade para a gente estar aqui, mas louva a Deus porque o teu povo veio. Não veio ver o pregador que está aqui na frente, Senhor, mas veio ouvir a tua mensagem. Obrigado, Senhor, que essa mensagem ela pôde entrar nos nossos corações e que a gente possa fazer isso em prática na nossa vida. Senhor, eu não sei se tem alguém aqui que está na condição da ovelhinha perdida lá fora, ou se às vezes perdida até em casa. Mas que o Senhor, Pai, assim como o Senhor fez com aquela ovelha que se perdeu no meio do caminho, o Senhor mesmo foi atrás, o Senhor que é o dono, nosso dono, foi atrás e resgatou. Da mesma forma, Pai, que aquela dracma perdida, aquela simples moedinha, que talvez para muitos não tivesse muita importância, porque era apenas mais uma moeda, mas aquela dona daquela moeda foi à sua procura diligentemente, Senhor, e deu glória e graças a Deus por que encontrou. Porque é mais alegria em um pecador que se arrepende do que 1000 justos que não se arrependem. Que a gente, Pai, possa viver nessa terra aqui, mas não se acostumar com os prazeres dela. E saber que o Senhor, da mesma forma que deu a oportunidade para os filho pródigo, essa oportunidade está sendo dada para nós na semana, todos os dias, hoje. E que a gente possa abraçar essa oportunidade para a gente poder, daqui a pouquinho, não abrir e fechar de olhos, o Senhor voltar sobre as nuvens do céu e a gente, na primeira ressurreição, aí, voltar para o céu e viver eternamente. Sabemos, Senhor, que muitos não estarão, mas ficaremos tristes. Arrisco em dizer, Senhor, que naquele momento até o Senhor ficará triste por tantas e tantas oportunidades e muitos serão os que não vão aproveitar. Mas eu tenho certeza, Senhor, que este povo que aqui está, ele vai abraçar essa oportunidade e vai reinar nas missões celestiais junto contigo. Nos ajude nessa caminhada cristã, que não é fácil. Esteja conosco, nos leva para casa, em nome de Jesus. Amém.